Só talvez acrescentar um pequeno detalhe em relação a um aspecto importante dos dois projetos dos senhores ministros Moro e Alexandre de Moraes. A Corte Europeia é claramente adversa e contrária a qualquer premiação do denunciante. Se quiserem, eu até tenho aqui a passagem em francês, mas eu vou ler e depois traduzo. Le lanceur d'alerte doit avoir été motivé par l'intérêt général. Il ne doit pas avoir agi dans le but d'obtenir un avantage personnel, qu'il s'agisse d'un gain financier ou d'une satisfação de vengeance. Traduzido para português, o lançador de alerta deve ter agido por motivação do interesse geral. Ele não deve agir com vista a obter uma vantagem pessoal, quer se trate de um ganho financeiro, quer se trate de uma satisfação de uma vingança. Portanto, é clara a posição da Corte Europeia. Não pode haver qualquer tipo de premiação, porque isso deturpa na raiz a natureza do sistema. Até me permite, em face da sua explanação anterior, isso vai bem ao encontro do princípio da colaboração, né? Porque se a colaboração for falsa, se a colaboração tiver alguma intenção que não seja realmente a de colaborar para que a verdade e a justiça seja feita, ela não pode ser aceita. Então, nada mais natural que essa premiação não seja, né, bem acolhida. Aproveitando como eu gosto do assunto também, então, para acrescentar um ponto, de fato, a premiação ela não é importante. E, todavia, ela pode ser recomendada ou recomendável quando o país não detém um sistema de efetiva proteção das possíveis retaliações. É só perceber a situação de um economista que denuncie uma fraude em um determinado banco, ou de um engenheiro que denuncie a sua grande empresa no que se refere a uma fraude numa ponte ou numa outra obra pública. Essas duas pessoas, por atuarem em setores econômicos específicos, elas vão ficar naquilo que chama-se num blacklisting. Elas serão rotuladas e jamais recuperarão emprego no mesmo status profissional. Então, a existência ou não de premiação, e aí a Corte Europeia tem razão, evidentemente, ela deve ser vista no sentido de que eu não posso estar buscando um benefício que seja exclusivamente meu. Agora, se o Estado oferece uma premiação geral para uma informação de interesse público, é uma situação diferente. Tanto assim que existem países que convivem com a premiação, e nesses países também a premiação não é vista como o principal mote das pessoas em buscarem o relato, mas sim o desejo de que o Estado seja honesto. Mas seria vista como mais uma forma de proteção, né? Seria uma forma de proteção, claro, nessa linha. Porque em alguns setores profissionais, o profissional jamais, e esses dois me parece bem claro, talvez na medicina também seria assim, esses profissionais que dependem de uma recolocação no mercado de trabalho, se a identidade deles vem a público, eles jamais serão contratados com o mesmo status profissional. Talvez, como sempre, a sábia posição intermediária, analisando-se caso a caso, né, venha a trazer uma solução. Né? Por exemplo, o projeto da ENCLA trabalhava com essas ideias de reparação suficiente e, por exemplo, elegia que, nesses casos em que o empregado percebe que ele não consegue retornar ao mercado de trabalho eficientemente, aí sim ele poderia exigir uma compensação financeira da empresa que o demitiu e que jogou o seu nome na imprensa. E, aliás, nesse aspecto, o projeto do ministro Alexandre de Moraes,
ele faz uma tremenda confusão entre o que é o whistleblower e o que é testemunha. Os dois projetos têm esse defeito, porque o whistleblower não é destinado a ser testemunha, ele está trazendo informações. Ele voluntariamente, e são as informações que devem ser avaliadas, não exatamente o cidadão. Entende? Aí seria um outro caráter, né? Porque é óbvio que quem denuncia o seu empregador perde o emprego. Aí Exato. seria como uma possibilidade de ele receber uma indenização Exatamente. do seu empregador. Foge do princípio também da recompensa, né? Exato. Não é uma recompensa, é uma proteção àquela pessoa que se expôs e perdeu o seu emprego. Seria quase por isso, como que um fundo de garantia. Exatamente. É por isso que os dois sistemas são muito precários. O do ministro Moro, ele ainda tem garantias, evolui para garantias, precisaria um detalhamento maior, mas os dois projetos estão muito longe dos estándares internacionais sobre a matéria, né? Mas, enfim, então, encerrando o evento aqui, agradeço novamente a presença do juiz da Corte Europeia de Direitos Humanos, Dr. Paulo Pinto de Albuquerque, ao deputado federal Reno de Steffens, ao meu direto amigo e colega de profissão, Dr. João Batista Silveira, o Dr. Marcos Lindemeyer, da Controladoria Geral da União, da Ouvidoria Geral da União, que traz um panorama muito claro de que existe já uma realidade em andamento no Brasil. Foram 4 milhões, né, de denúncias que o doutor se referiu, e que, então, portanto, precisa um aprimoramento desse sistema, mas o brasileiro já convive com esse instituto. Agradeço ao Dr. Tarcísio, do Instituto dos Advogados do Paraná, ao Dr. Rodrigo Kravetz. Amanhã nós temos o prosseguimento do evento às 9 horas, com painel, e às 11 horas teremos novamente a satisfação do Dr. Paulo de Albuquerque, falando sobre o discurso de ódio e a jurisprudência da Corte Europeia, também um tema bastante atual no Brasil. Então, muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso. Obrigado.